sobre nossa casa. Creio que vai nos direcionar, né? Vai nos ajudar, vai nos auxiliar naquilo que precisamos, né? Em nome de Jesus. Salmos do capítulo número 50. Em nome de Jesus, dá uns segundos para os irmãos encontrarem. O livro de Salmos é bem conhecido, né, irmãos? O livro de Salmo é uma bênção. Falava por irmão que se eu pudesse, eu ficava lendo no livro de Salmos direto. É rico, é maravilhoso, é poesia. É muitos momentos de adoração a Deus, até na aflição, né? Salmos 50, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Pedir para a irmã Cíntia orar pela palavra, né? Orar para que Deus venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Pode orar, Cíntia? Amém. Em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, te pedimos permissão para entrar na tua presença mais uma vez. Esse é o momento, meu Pai abençoado, ao qual o Senhor falará conosco. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, usa a boca do teu servo, meu Pai. Que não seja ele a falar, mas seja o Espírito Santo. Prepara o nosso coração, meu Pai. Prepara o nosso coração, dai-nos sensibilidade, dai-nos uma mente de Cristo para podermos ouvir, entender, meditar, praticarmos, meu Pai, viver o que o Senhor falará conosco. Que o Senhor venha falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, que a tua igreja necessita ouvir. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a palavra venha, meu Pai, nos libertar, nos curar, nos transformar, avivar a tua igreja, meu Pai, aumentar mais e mais a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. E que tudo ao final seja como sempre, sempre, para te glorificar, para te exaltar. Em nome do Senhor Jesus, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, irmão. Salmos de número 50, glória a Deus. Irmão, o Salmo de número 50 vem dizendo assim no verso 1. Fala o Senhor, o Deus Supremo. Convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece, nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juízo. Amém, irmãos? Por enquanto até aqui. Creio que vocês estão me ouvindo bem, né? Em nome de Jesus. Esse salmo aqui, o salmista Asaf, um dos levitas, né? Ele é tomado por Deus e ele no meio da congregação, Deus ele vai ter com o povo dele. E ele manda juntar todos aqueles que fizeram parte da aliança de sacrifício, né? E Deus ele vem falando que ele não vai ficar calado, ele vai abrir a boca dele e ele vai falar com aquele povo. E muitos dizem hoje, né, o evangelho que se prega hoje é complicado, que Deus é somente o amor, né? Que Deus é amor e não importa o que você faça, né? E logo aqui no verso 4, no verso 3, quer dizer, ele vem dizendo: nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Olha só como é que vem o Senhor para julgar as nações.
Olha como Deus virá para julgar os povos. Irmãos, deixa eu falar para vocês. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Se Deus não vai poupar o povo dele, muito menos nós, do justo juízo. E muitos hoje estão brincando de ser cristão, brincando de ser igreja, achando que podem viver deliberadamente dentro da igreja, nos seus pecados, nos seus desejos carnais, nas suas mentiras, vivendo de aparência, de roupa de quem é crente, falando como crente, mas as suas obras não são de pessoas que temem a Deus, que temperam o mundo como o sal da terra. Essas pessoas acham que para eles o dia do Senhor não virá. Ou eles acham que não, Deus é amor e Ele vai perdoar tudo isso. A Bíblia fala lá em Gálatas que de Deus não se escarnece, o que o homem plantar, ele ceifará. Aquilo que você tem plantado, irmãos, a partir do momento que você tem ouvido o Evangelho, a palavra de Deus, não tem passado despercebido a Ele. E um dia Ele vai fazer como fez com esse povo aqui. Ele vai juntar a congregação, a igreja, como juntou aquele povo de Israel, e vai falar no meio deles. E Ele não virá somente com o amor que Ele tem, mas Ele virá como um fogo devorador, como uma tempestade no nosso meio. Porque o nosso Deus, a Bíblia fala no final do verso 6, pois o próprio Deus é o juiz. Ele julgará a nossa causa. Todos os dias da nossa vida, cada palavra que nós falamos será colocado perante Ele. E muita gente está brincando com o Evangelho, vivendo de qualquer jeito, vivendo da sua forma, vivendo como quer. Eu falava essa semana com a minha irmã, e nós falávamos um pouco sobre casamento, e eu perguntava algo para ela, e ali a gente chegava à conclusão que as igrejas hoje estão colocando tudo o que ela quer, todo o seu costume, os seus desejos estão entrando na igreja e falando que é Deus. Deus permite, Deus aprova, Deus aceita, Deus isso. Enquanto Deus não falou nada, nosso Deus não mudou. E é o que tem acontecido. Nós temos visto doutrinas e doutrinas. Ainda esses dias eu vi um homem num culto, eu nem sei o nome desse homem, também não quero saber, porque é tanto escárnio, tanta heresia com a palavra de Deus que a gente fica impactado. E ele falando dos homens de Deus e falando, vocês vão pagar, porque o nosso Deus é amor. Ele não julga, ele não faz diferença. O nosso Deus aceita todo mundo, o nosso Deus é inclusivo. O nosso Deus não vai julgar alguém pela sua opção sexual, pela sua escolha. E a igreja dele lotada, e as pessoas dando glória a Deus. E eu falei, que vergonha. Que vergonha. Esses homens, eles acham que o juízo do Senhor não vai vir, ou que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós, ele vai vir como um ursinho carinhoso. Essas pessoas estão enganadas. A Bíblia vem claramente falando que o nosso Senhor vem para praticar a justiça e vai retribuir cada um segundo as suas obras. Mas que obras? Que obras é essa? É o que o seu coração tem feito, tem sentido, e o que você tem expressado através dele. Então não é
obras de fazer coisas, não. É o seu pensar, o seu agir, o seu viver. Ah, irmão, mas por que o senhor está falando isso? Você está falando isso, meu irmão? Porque, irmão, nós estamos vivendo em tempos onde estão brincando com a palavra de Deus. Onde infelizmente, aqueles que se dizem ser de Deus, falta o compromisso, falta a santidade, falta o temor, falta o viver, falta o expressar, falta ter uma conduta, que nem quando tivemos um culto aqui e falamos sobre a conduta cristã, um pedacinho, né, de como deve andar um cristão. E a igreja, ela tem andado de uma forma bizarra. Tem andado na luxúria dessa terra. Tem andado nos prazeres deste mundo. Desejado as coisas desta terra e não as coisas do alto. Ontem o irmão pregava e falava, não, o cristão ele pensa, ele vive, ele aspira aos céus. Ele não quer nada daqui, ele é desapegado de tudo, desprendido dessa terra. O verdadeiro cristão, como Paulo nos ensinou, cheio do Espírito Santo, ele falava, eu não sou daqui. Nós não somos daqui. É por isso que muitas das vezes nós sofremos, vivemos angustiados, vivemos perplexos, assustados. Quantas pessoas neste século, nesses últimos anos, que a gente tem visto se agravar, é crise de ansiedade, é fobia, é depressão, é a pessoa que não consegue pegar um ônibus, é a pessoa que não consegue fazer nada, tem medo de tudo, medo de tudo. E o medo tem paralisado essas pessoas. Tem medo de sair na rua por ser assaltado por causa da violência. Tem medo disso, tem medo daquilo. Aí chega em casa, tem depressão. A pessoa não dorme. A pessoa só dorme à base de calmante. Essa pessoa, ela precisa realmente acreditar na palavra de Deus. Ela precisa realmente viver, aspirar aos céus. Paulo falava assim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo não tinha a vida dele por preciosa. Ele sabia que ele era como uma nuvem passageira. Ele se apegou ao evangelho de Cristo de tal forma que ele falou, não, o meu viver é para Cristo. E se eu morrer é para glorificar o nome de Cristo. E assim tem que ser nós também. Ah, irmão, mas por que você tem falado isso? Porque, irmão, tem chegado tempos aonde a santidade está sendo trocada pela libertinagem. Aonde as coisas sagradas estão sendo trocadas pelas coisas profanas. E as pessoas sendo enganadas dentro de igreja, achando que podem tudo, podem viver da sua forma, do jeito que querem, que Deus entende, que aí ficam falando, Deus conhece meu coração, Deus conhece seu coração. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Você expressa o que seu coração está cheio. O irmão falava ontem, nós temos que ter disciplina, obedecer a palavra de Deus, pôr em prática, ter temor àquilo que nós aprendemos, aquilo que você aprendeu, mesmo que seja muito ou pouco. Se você sabe muito ou pouco, se Deus já te ensinou muito, você tem muita comunhão ou pouca comunhão com Deus, mas viva ela, viva na presença de Deus, porque o nosso Senhor e Salvador, Ele vai vir nos julgar. Ele morreu por nós, mas Ele vai vir como justo juiz. E aí não vai haver mais tempo quando Ele voltar. A gente está tendo tempo hoje de se consertar, de se arrepender, de valorizar, de amar, de expressar a Cristo.
de se converter dos maus caminhos. Hoje você acordou, você levantou, você foi trabalhar e Deus te deu uma nova oportunidade. E chegou no fim do dia agora, vocês estão recebendo o alimento para vocês continuarem. Vocês estão recebendo a palavra que vocês não podem esmorecer, que vocês não podem abandonar a santidade, porque um dia você vai ser recompensado, um dia você vai ter uma coroa incorruptível junto ao Pai, um dia você vai ter a sua morada celeste junto ao Pai. Não venda a presença de Deus, a salvação, não troque a graça por nada, pelas facilidades deste evangelho. Mas se esforcem, se santifiquem, porque um dia você vai ser recompensado. Amém? Queria continuar com vocês no verso 7. Diz assim: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Olha que Deus fala: eu vou testemunhar contra vocês porque eu sou Deus, o seu Deus. Deus está falando: eu sou seu Deus ainda, mas eu tenho uma causa, eu vou testemunhar contra vocês. E vem dizendo: não o acuso pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos seus bodes, dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabras de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros? Acaso como carne de touros? Ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Olha só que lindo, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se vocês foram numa igreja ou alguém falou algo para você, que para você ser abençoado por Deus, para Deus se agradar de você, você tem que fazer um voto, você tem que pagar algo, você tem que fazer sacrifício. Essa pessoa te enganou. A gente vê hoje, infelizmente, no meio das igrejas: não, você quer ser abençoado por Deus? Faça esse propósito. Pegue isso, pegue aquilo. Faça esse voto de tanto, que Deus vai te abençoar. E se Deus não abrir a janela do céu, se você fazer esse voto, é que Deus não é na minha vida. Existe isso, irmãos? Olha o que Deus está falando: eu sou Deus. Eu não acuso vocês pelo sacrifício, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Quer dizer, já virou rotina. Eu quero ser abençoado por Deus, eu vou na igreja, eu faço um propósito, um voto lá e Deus vai me derramar a bênção. Não, não funciona assim com Deus. Aí ele fala: não tenho necessidade de nenhum novilho. Deus falando: tudo é dele. Ele que criou, é para ele. Tudo é dele. O que você pode oferecer a Deus? Olha só o que ele fala no 12. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Quer dizer, Deus precisa da gente para alguma coisa? Deus precisa que a gente faça qualquer sacrifício para Ele? Deus é dono do ouro e da prata, meus irmãos. Sabe o que acontece? Se você pregar isso hoje nas igrejas, você vai libertar as pessoas.
As pessoas não vão ficar pegadas a campanhas, a votos, a propósitos, não. A pessoa sabe, como diz no versículo 14, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Olha o que Deus está querendo que você faça, o sacrifício que Ele quer é a sua gratidão, o seu reconhecimento, saber que tudo vem dEle, por amor dEle, Ele fez por amor, Ele não fez para você devolver, Ele não espera nada de você. Você não tem que pagar por nenhuma bênção pelo amor dele. O amor dele não se paga. O derramar da presença dele você não compra. Aí o irmão Josiel gosta muito dessa palavra, a gente conversando, né? Não sei se é o irmão José ou o irmão Clóvis, a gente falava que Pedro ele estava no lugar e ele curou, Deus curou através dele. Aí o mago Simão foi lá e quis comprar a presença do Espírito Santo. Pedro repreendeu ele. Pedro falou: não se compra a presença de Deus. A bênção de Deus não se compra. O poder que é derramado de Deus sobre a vida do homem não tem preço que se pague. É derramado por amor, por aquele que é grato, que sabe que depende de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje, neste culto, nessa live que você entrou, você reconhecer que você depende de Deus, que você tem o seu trabalho porque é Deus que concede pela graça. Se você tem sua família, seus filhos que estão vivos ainda, é pela graça de Deus. Se você tem o seu casamento ainda, é pela graça de Deus. Se você for grato a Deus e saber que tudo vem dele, é por ele, para a glória dele, ele vai se agradar e sim as janelas do céu se abrem. E ele derrama sobre a sua vida toda a sorte de bênção, porque ele tem prazer em abençoar o povo dele. Só que Deus está falando: não faça cerimônia, não seja religioso, não tente comprar, barganhar comigo uma bênção. Hoje em dia, infelizmente, estão escravizando o povo de Deus através dessas coisas. Ah, se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Que troca é essa? Deus não quer troca. Deus quer o seu reconhecimento. Deus quer que você chegue num culto ou numa live como essa, na casa de oração onde você congregue, e você chega aos pés dele e fala: Senhor, eu estou aqui porque a minha vida toda é grata ao Senhor. Eu respiro pelo Senhor. Eu vivo pelo Senhor. Eu como pela graça do Senhor. Tudo é pelo Senhor, eu levanto, eu caminho. A irmã Juliana gosta muito de um versículo, se ela puder me ajudar, que fala assim: nos movemos nos movemos por Deus, nos locomovemos por Deus, né, irmã? Vivemos, existimos e vivemos. A senhora pode repetir? Por ele nos movemos, existimos e vivemos. Por ele nos movemos, existimos e vivemos. Olha só que lindo, é por ele, é para ele, tudo é dele. Se você entrou nesse culto hoje e você está com o coração aflito, se você veio falando: Senhor, eu preciso do seu auxílio, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso do milagre, eu preciso da tua força, eu preciso da tua presença, e você reconhecer que você depende dele, você não tem que pagar para ele fazer nada, você não tem que fazer sacrifício nenhum. Deus é Deus. Deus é Deus que vai fazer o impossível sem que você faça nada. Porque tudo já foi feito, ele não precisa de nada, ele é dono de tudo. Os campos é dele, os céus é dele, o mar é dele, a terra onde nós habitamos é dele. A nossa própria vida, o fôlego de vida que você respira, é dele. Se ele falar: ó, chega, hoje para você acabou, volta fôlego de vida, o espírito é tirado, você não respira mais. Então você respira, você vive por ele. Tem que ser grato a ele. Deus está falando: eu quero gratidão, eu quero reconhecimento. Deus estava falando para o povo que ele escolheu, que ele chamou pelo nome. Ele falou assim: eu não quero que vocês sacrifiquem nada pelo pecado. Eu quero que vocês reconheçam que eu sou seu Deus, que vocês dependem de mim, que vocês busquem a mim. Deus está falando aqui: eu quero que vocês aprendam
a depender de mim e saber que eu sou Deus que os abençoo por amor. Eu não faço barganha, eu não preciso de nada de vocês. Deus está querendo o nosso coração, irmãos. Às vezes você fala, Senhor, eu queria ter uma vida mais íntima com o Senhor. Aí as pessoas falam, faz isso, faz aquilo, faz campanha de 8 dias, faz... Não. Começa a se humilhar, fala, Senhor, eu vivo para o Senhor. Eu sou grato ao Senhor, obrigado pelo meu filho. Às vezes você vê o seu filho na luta, você vê um momento difícil, você fala, obrigado pelo meu filho, Senhor. Ele me dá trabalho, mas glória te dou pelo meu filho. Às vezes você olha o seu marido dá muito trabalho, você fala, Senhor, mas obrigado pelo meu marido. Às vezes você vê sua esposa, às vezes num momento difícil, numa fase difícil da vida, e você tem que falar, Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu casamento, obrigado pelos meus pais, obrigado porque foi o melhor que o Senhor fez, eu sou grato ao Senhor porque o Senhor tem me forjado. Ah, irmãos, se você fizer uma oração sincera assim de gratidão, eu duvido que Deus não derrame sobre a sua vida a graça, o poder, a glória dele. Deus não quer sacrifício, irmão. E ele fala aqui, no 11 não, no 13, fala assim, acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ele está perguntando, será que eu preciso me alimentar desses sacrifícios? Não, Deus está falando que ele não se alimenta disso, ele se alimenta do quê? Do nosso amor, da nossa adoração, que sobe como incenso suave a ele. Ele não precisa comer, ele não precisa, tudo é dele. E ele fala antes, se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a vocês, se sou eu que dou o alimento, se sou eu que dou a água, não é, irmão? Se sou eu que dou a semente para você plantar, será que eu precisaria de qualquer sacrifício, de qualquer oferta de manjares de vocês? Não. Deus está falando, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. A gratidão. Seja grato porque você levantou hoje. Seja grato porque você concluiu mais um dia de trabalho. Seja grato porque Deus te livrou hoje e você nem sabe. No seu caminho, no seu trajeto, no seu ir e vir, o Espírito Santo do Senhor estava te livrando. Seja grato. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu sabia que eu ia sair, que eu ia voltar, eu não lembrava, não sabia não. Eu imagino minha mãe, né, eu dando trabalho, eu fico imaginando o coração de uma mãe, né. E aí, eu imagino minha mãe agradecendo a Deus, vendo eu entrando pela porta. Eu lembro que o meu meu irmão era jovem, ele tinha se afastado um pouco da igreja, ele andava, né, sair nas noites, e meu pai ficava na minha casa e falando, quando esse menino chegar, eu vou pegar ele, não sei o que, e bravo. Aí quando eu abri o portão de casa, era o meu irmão, meu pai ia dormir, porque o meu irmão chegou em são e salvo. Eu acho que a ira que ele estava ali, o nervoso, preocupação, era trocado pela paz de saber que o filho chegou em casa. E hoje, irmãos, hoje, independente do que aconteça comigo, eu sei que tudo é para a glória de Deus. Hoje eu entendo a gratidão de uma mãe quando ela vê o seu filho chegar em casa são e salvo. O marido, quando a esposa trabalha fora, quando vê ela chegar em casa são e salvo. A esposa, quando vê o marido chegar bem. Mas nós temos que ser gratos a Deus, dar o valor a Deus, falar, Senhor, obrigado.
Sabe, irmãos, quando você chega na sua casa, por mais simples que seja o seu alimento, consagre a Deus. Agradeça a Deus por ter o alimento. E se você não tiver também, agradeça a Deus por te sustentar em jejum. Porque toda a glória é para Ele. Então, irmãos, se um dia vocês ouvirem falar, ó, você quer ver você quer ser abençoado por Deus? Você quer receber algo de Deus? Faça isso. Cumpra esse voto. Ou então isso, ou então aquilo. Não façam isso. Estão tentando te aprisionar. Deus não precisa de nenhum sacrifício. Mas se você tem um voto com Deus, fala, Senhor, eu tenho um voto, eu fiz um voto com o Senhor. A Bíblia fala no restante do 14, fala assim, ó, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O voto que eu falo é assim, Senhor, eu prometi, desculpa, irmão, prometi orar ao Senhor, eu fiz um propósito, fiz um jejum, cumpra. Senhor, eu prometi ajudar tantas pessoas, ajude. O seu voto é particular com Deus, não é homem que estipula. Não é homem que vai dizer o seu propósito com Deus. É você e Deus no coração. É que nem o irmão falou ontem. Se o Espírito Santo der a direção à igreja, faça. Mas esses votos que as pessoas falam, ó, faça esse voto para você ser abençoado. Né, José? 7 dias da ressurreição. 8 dias não sei do que, 9 dias disso, e 12 dias daquilo, e pega o grão de feijão e você faz 12, né, paga tanto. Ah, irmão, fogueira santa não sei do que, irmãos, foge, é laço, é laço, é laço. Deus quer o que? Sua gratidão. Aí você fala, nossa, irmão, Deus está querendo só isso de mim? É, irmão. Sabe o que é? Deus abriu a gaiola. A porta da gaiola está aberta e nós estamos soltos. Somos livres em Cristo. E precisamos somente da graça dele. Não precisamos fazer nada cerimonialmente. E eu quero que vocês sejam como o povo de Bereia. Que depois de eu ter pregado, vocês consultem a Bíblia. Veja se é isso mesmo. Não deixe ninguém te enganar. Que o Espírito Santo ele fale ao seu coração. Eu quero continuar com vocês no versículo 15, que diz assim: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Eu queria ler só esse versículo e parar com vocês aqui mais um pouco. Irmãos, às vezes eu estava falando com os irmãos e Deus está falando assim, ó, se vocês forem gratos a mim, no dia da sua angústia, clame a mim. Quer dizer, me busca de todo o seu coração. Sabe que Deus ele gosta de um coração, às vezes, que está angustiado? Deixa eu falar para vocês. Se eu tiver errado, irmãos, que Deus me corrija. Quantas das vezes que você estava angustiado, com um problema, uma situação difícil, e você dobrou o seu joelho e a sua oração foi sincera. Ali você rasgou o seu coração como nunca antes. Você entrou na presença de Deus com temor, com tremor, lógico, mas ali você chorou, você se derramou, fala, Senhor, o meu coração está angustiado, eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso dessa resposta. Senhor, se o Senhor não agir nessa causa, não tem... Você foi sincero. Você não usou meias palavras. Você falou o que você sentia, aquele momento que você estava expressando, nem que fosse a dor. Quantas das vezes uma mãe, ela vem orando pelo seu filho diariamente,
Mas aí ela sabe de uma notícia que o filho sofreu um acidente, ou descobre que o filho está envolvido em coisa errada, aí ela dobra o joelho e fala, meu Deus. E clama ali como se não houvesse amanhã. Como se não tivesse outra oportunidade. E olha o que Deus está falando, clama a mim no dia da tua angústia. Às vezes as pessoas, né, falam assim, nossa, mas é ruim. Às vezes você está numa situação onde você está para perder um ente querido, ou como o irmão passou agora, perdeu o bichinho de estimação. E o relato dele é lindo, ele falou que foi orar, ele ficou tão angustiado vendo a situação da cachorra dele, que ele foi orar, e ele falou, Senhor, se o Senhor não curar, então... E ele pedindo, e Deus falou assim, eu não vou tirar a dor, eu vou aumentar, mas eu vou te sustentar. E aí foi o que aconteceu, ele perdeu, a bichinha veio a falecer, mas ali Deus estava moldando ele. Ele dá um testemunho muito bonito, pastor. Mas ele orou uma oração sincera. Ele estava falando, Senhor, não aguento ver a dor desse bichinho que está comigo 9 anos. Senhor, se não for para o Senhor curar, então leva. Quantas das vezes nós também encontramos, não equivalendo, né? Mas nos encontramos com alguém da nossa família, numa situação difícil, entre a vida e a morte, nós falamos, Senhor, dobramos o nosso joelho e rasgamos o coração. Às vezes o nosso casamento está indo tudo bem, aí você ora naquela mornidão, aí quando você passa uma crise num casamento, aí você rasga o seu coração. Fala, Senhor, não deixa o diabo acabar com o meu casamento, não. Você é sincero, você está com o coração angustiado. A Deus, ele espera isso, uma oração sincera, e às vezes ele só vai encontrar essa sinceridade quando ele deixar você passar uma aflição e na sua angústia você clamar a ele. E ele fala, o meu povo, se você clamar a mim no dia da sua angústia, eu livrarei. E ele falou, eu vou te responder. E o mais bonito, no final desse versículo ele fala, e você me honrará. Como que você vai honrar a Deus? Com a gratidão, com o reconhecimento. Você vai honrar a Deus quando a situação acontecer, operar um milagre. Ou quando Deus fala assim, ó, eu tive que tirar mesmo, mas eu vou te sustentar na aflição. Você vai honrar a Deus quando você falar como Jó, né, irmão? Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Em todo tempo, Jó não pecou, não blasfemou. Naquela angústia, na aflição que ele passou, ele glorificava o nome de Deus. Ele falou para a mulher, mulher, recebemos o bem de Deus com prazer, não iremos receber o mal. Bendito é o nome do Senhor. Olha só ele sendo grato, ele falando assim, Senhor, ela falando para a própria esposa, mulher, nós desfrutamos das riquezas que Deus nos deu, graças a Deus, glória a Deus, foi Deus que deu, ó gratidão, foi Deus que nos deu, nada é por mim, é de Deus. E Deus tirou, bendito é o nome dele, porque se Deus tirou é dele, não é nosso, agradecemos a Deus pelo que temos no momento. Glória a Deus. Como que Deus não vai se alegrar de um homem desse, né, irmão? E é o que ele está falando. Clama a mim. Então, minha irmã, você está neste culto, você está ouvindo, Deus está falando assim, ó. Se você está passando um momento difícil, se você está com o coração angustiado, rasga seu coração na presença de Deus, que Ele vai te livrar. Ele é seu Deus, Ele não mudou. O poder dele não mudou e você não precisa fazer nada. Você não precisa pular 7 ondinhas, você não precisa fazer nada dessas coisas que essas igrejas inventam. Você precisa somente se agradar dele. Tem um versículo também de um salmo que fala assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Não é assim?
Agrada-te dele, agrada-te do que ele está fazendo. Porque as pessoas, às vezes, irmão, só reclamam. Se diz ser cristão, aí chega em casa, só tem o ovo. Aí vê o marido, às vezes não está ainda totalmente transformado. Olha esse marido, olha essa situação, não está satisfeito com nada. Como é que Deus vai se agradar de um coração murmurador? Não. Agrada-te do Senhor. Se você está passando um momento difícil, se você está angustiado, clama a Ele neste momento. Que você vai ter a sua oração mais sincera. Às vezes Deus está te espremendo, e aí sim o irmão gosta dessa palavra. Nós passamos pela moenda, né, irmão, de cana ali, e do outro lado vai sair o bagaço, mas vai sair a pura adoração. Vai sair o que é mais saboroso da cana ali. Você está passando no moinho ali, né, irmão? Na moenda ali, e tá ardendo ali, você está gemendo, mas você não abandona. Você fala, Senhor, eu posso sair o bagaço do outro lado, mas minha adoração vai chegar ao Senhor. Eu vou ser grato. É isso que Deus quer. E sabe o que Ele vai fazer? O que Ele está dizendo aqui não é André, homem. Ele está falando assim, e você me honrará. Como é que você vai honrar Deus? Na sua angústia, né, José? Na sua aflição, como é que honra a Deus? Sendo grato. Depois que você vê Deus te livrar, ou você vê Deus te sustentar, num momento você fala, só Deus para me sustentar. Meu Pai, eu não sei como é que eu passei por isso. Se não fosse Deus na minha vida, eu tenho certeza que algum de vocês, ou todos vocês já falou, nossa, eu passei momentos na minha vida que eu pensei que eu não ia resistir. Agora eu vejo Deus. Tá vendo como você honra a Deus? Você tem que pagar alguma coisa para isso? Você tem que sacrificar o quê? Não. Você tem que ser grato. Falar, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus nessa situação, meu Deus. Tá entendendo, irmão? Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes você está passando um momento, já não é um dia, um mês, são anos. Que a situação você não vê mudar ou tem piorado. Sabe por que às vezes Deus deixa as coisas até apertar, afunilar? Para você clamar mesmo. Para ver você rasgar o seu coração na presença dele, ser sincero. Falar, Senhor, eu vou entrar no meu quarto aqui, vou fechar a porta e aqui eu e o Senhor não tem máscara, e aqui eu vou me derramar, aqui eu vou expressar as minhas fraquezas, aqui eu vou expressar os meus sentimentos, aqui só tem eu e o Senhor e o meu coração vai ser derramado. Mas eu vou me agradar da sua resposta. Eu vou me agradar do que o Senhor vai fazer. E eu vou te honrar, Senhor. Vou te honrar. Porque o Senhor é o meu Deus que vai me livrar. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem que entender a palavra de Deus, que livramento não quer dizer que Ele não vai deixar você passar pela prova. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não livrou da fornalha. Livrou de ser queimado, né, irmão? Mas da fornalha não. Mas o que eles falaram? O irmão gosta muito dessa palavra também. Se vivermos, né, irmão? Como é que é? Né? Se morreremos, mas seguir a Deus, né? Independente. Olha só, eles falaram assim, independente se nós vivermos ou se vier a morte, vamos glorificar o nome do nosso Deus, porque não vamos nos dobrar. Não se dobre, irmão, pela necessidade que você está passando. Não se dobre pelo seu desejo da carne. Não se dobre. Não se dobre pelo momento ou pela sua aflição. Mas você vai glorificar o nome de Deus ainda. Você vai ver o livramento dele, o socorro dele na sua vida. Ah, como, irmão? Através de uma bênção? Pode ser. Através de uma cura? Pode ser. Ou pode ser também dele te sustentar na hora da perca. Ele te mostrar que ele vai te fortalecer nesse momento difícil que você está passando. E você vai sair dali forjado e glorificando a Deus. Olha Jó, que nós falávamos. Os filhos morreram. O gado foi consumido. Os servos também morreram. Ele perdeu a saúde.
Ele foi abandonado por todos, mas ele não abriu mão. Ele não abriu mão de Deus, de temer a Deus, de adorar somente a Deus. Pela necessidade dele, ele não recorreu aos outros recursos, ele não apelou, ele não colocou Deus contra a parede. Não, ele falou: bendito é o nome do Senhor. É assim que nós temos que falar. E aí, como Jó, nós também podemos ver a graça de Deus quando ele devolver filhos, riquezas, um casamento, pode ser. Mas o principal é ele conhecer a Deus. Todo mundo fala das riquezas, né, irmão? E Jó foi restituído, né? Tantas vezes mais. Mas ninguém fala que o principal. Jó falou assim: antes eu só ouvia falar, hoje eu conheço, né? Hoje eu vejo. Oh, glória a Deus. Essa é a maior riqueza que Jó teve. Essa foi a maior bênção na vida de Jó. Ter uma comunhão, uma experiência, um viver com Deus. Antes ele só ouvia falar dos outros homens, de outras histórias, mas ali ele estava falando: agora eu sei, eu sinto, eu consigo ver o livramento, eu consigo ver a força de Deus, eu consigo ver o carregar de Deus, eu consigo ver que foi Deus em todo o tempo. Eu consigo ver. É isso que Deus quer te mostrar, às vezes, nesse momento de luta que você passa. Que Ele está com você, te sustentando. Que Ele te carrega. Que Ele é seu Deus, Ele não vai te desamparar. Está entendendo? Vocês estão entendendo como é importante? Às vezes Deus está deixando você passar nesse processo porque Ele quer ter mais proximidade. Ele quer te dar intimidade. Ele quer derramar sobre você uma porção sobremodo excelente do Espírito dele, de comunhão, que uma pessoa que não o conhece nunca vai ter. E para isso, Ele te permite passar por alguns processos. Ele te permite. Mas Ele está com você. Ele te permite passar por algumas coisas para que você clame mesmo. Para que você veja que Ele não está em amuletos. Que Ele não está em sacrifícios, em barganhas. Mas Ele está aí te ouvindo. Se você clamar a Ele agora mesmo, se você está passando um momento difícil, quando nós formos orar, se você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu estou aqui, os irmãos não estão me ouvindo. Senhor, eu estou passando por isso e eu aprendi. Se eu clamar para o Senhor, mesmo angustiado, eu verei o livramento do Senhor. Deus vai te mostrar o agir dele. E você vai o honrar com a sua gratidão. Né, irmão? Quantas vezes nós fomos gratos, né? Ó, Deus fez isso. Se não fosse Deus, Deus me deu um emprego, né, irmão? Como é que eu perdi o emprego? Deus já me abriu outra porta. No meu casamento. Glória a Deus. E é assim que funciona, irmãos. Deus não desampara os seus. Deus não desampara. Deus não vai te desamparar. E se Ele permitir você passar pela dor de uma perca, se Ele te permitir passar por um momento de saúde instável, se Ele te permitir passar pelo desemprego, Ele está aí. Ele não vai te abandonar. Só não se dobre. Não se dobre pelos problemas, pelas dificuldades. Não perca o foco. Lembre-se que o seu socorro está nos céus. Vem de lá. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí queria continuar no 16 para terminar. Diz assim: mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas das minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura.
Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que sou como você, mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir alguma coisa. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Meu Deus, irmãos, para um pouquinho aí. A minha esposa estava comigo esses dias, ela mostrou um vídeo para mim de uma mulher, uma cantora aí, falando de uma irmã, né? Uma irmã crente, cristã, uma cantora, né, cristã. E essa irmã cantora do mundo e falando das leis de Deus, das obras de Deus, falando da palavra de Deus e falando, se você fosse de Deus, você tinha que me amar, se você fosse de Deus, você tinha que fazer isso. Olha a palavra de Deus dizendo como é que um ímpio está querendo ensinar o cristão a viver na presença de Deus. Como é que um ímpio quer ditar as leis de Deus para um cristão? Como é que um impuro, uma pessoa que não tem disciplina, não tem temor, vive na prática da promiscuidade, quer falar das coisas de Deus? Irmãos, é literalmente a banana descascando o macaco, é o poste mijando no cachorro. É literalmente o mundo querendo ensinar o cristão a viver a vontade de Deus. Irmãos, nós chegamos no cúmulo. E ainda tem gente que dá valor a essas palavras. Ainda tem gente que acredita que essa mulher falou é certo. Ainda tem gente. Vocês conseguem acreditar nisso? Vocês conseguem? Olha o que Deus está falando assim. Olha o que Deus está falando, irmão. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis? Deus está falando: quem é você para falar das minhas leis? Dos meus mandamentos, do que eu penso, do meu agir. Como você sabe o meu expressar? Você não tem eu no seu coração. Irmão, o irmão vai lembrar, eu gosto muito disso aqui, que o nosso pastor, o seu pastor Fábio, ele falou algo tremendo num culto. Uma irmã chegou para ele todo rebelde e falou assim, mas Deus fala com todo mundo. Aí ele com toda a serenidade do Espírito Santo falou assim, Deus fala com todo mundo, mas só quem é cheio do Espírito Santo entende o que ele quer. Você está entendendo? A palavra está aqui. O diabo usa a palavra, mas só quem é cheio da presença dele vai entender e vai viver o que ele quer. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Como uma pessoa do mundo que escarnece de Deus, zomba de Deus, zomba dos mandamentos de Deus, dos valores de Deus, vai falar para um cristão como é que você deve viver. E ainda tem cristão que bate palma para isso. Eu fico inconformado, minhas irmãs. Minhas irmãs, não deixe ninguém se enganar. Deixa eu falar algo para vocês, minhas irmãs. Quando alguém que é do mundo vier falar para vocês coisas das coisas de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se metam com as coisas que vocês vivem. Porque as coisas lá do alto vocês não conhecem. As coisas do meu Pai você não sabe. Porque a Bíblia fala o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então você está separado do Pai. Você está desligado por enquanto. Mas se você se arrepender do seu pecado, se humilhar a Deus, pedir perdão, Ele dos céus vai sarar a sua terra e vai ser seu Deus. Mas enquanto você não fizer isso, recolha a sua insignificância. Porque você não tem comunhão com meu Pai. Não dê ouvido, irmãos. Não dê ouvidos. Eu já ouvi muita gente falando, o irmão José sabe. Aquele irmão, ele é bom, ele é isso, é aquilo, só falta aceitar Jesus. Falta tudo. Tem nada. Mas ele me fala coisas interessantes. Irmão, pode falar o que quiser. Mas cogitar das coisas lá do alto, você não vai.
E olha o que fala no 17. Pois você odeia a minha disciplina. Onde nós falávamos sobre disciplina, né? Sermos disciplinados. Como é bom quando Deus disciplina a gente, igreja. A Bíblia fala lá em Hebreus, fala assim, que Deus disciplina o filho que ele ama. Quando você estiver sendo disciplinado, glorifica a Deus, seja grato. Fala, meu Deus me ama ainda, meu pai me ama. Não se esqueceu de mim. Mesmo na correção. Fala, meu papai me ama. Ele não se esqueceu, né, Josi? Não se esqueceu. E fala assim, aí no 18 fala assim, no 17 ainda, pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Olha só, é como se essas pessoas falassem, mas Deus manda, ó, não adultera, eu adultero, não rouba, eu roubo, não frauda o seu irmão, eu fraudo, ó, não tenta ganhar deliberado, não, eu ganho, ah, não tô nem aí com meu irmão, e ainda quer falar das coisas de Deus. Quantas pessoas, irmãos, a gente está chegando num ponto que a gente está ouvindo pregadores aí que tá no, como o irmão falou, tá no terceiro, quarto, quinto casamento, querendo dar lição para casal. Sangue de Jesus tem poder, irmão. A pessoa é um mau exemplo, porque tá no altar, né, irmãos? Não estou falando de quem não está no altar, quem não conhece a palavra. Tá no altar. Olha como tá chegando. Tem pregadores falando assim, ó, você não pode roubar, você não pode aquilo, mas tá roubando. Tá tirando a lã da ovelha. E tem gente dando ouvido para isso, né, irmão? Ah, irmão, mas ele tá ali ainda, mas Deus pode usar. Não usa. Deus não vai usar um vaso sujo. Não vai. Olha só o 19. 19 diz assim, ó, sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Quantas pessoas, irmãos, vocês conhecem que se diz ser cristão e no seu trabalho, ele não vê a oportunidade de criticar o irmão. O irmão está passando uma luta, aquele irmão é perturbado. Aquele irmão é aqui. Irmão, falando mal do irmão. Antes de estender a mão, né, irmão? Irmão, você precisa de ajuda. Você quer ouvir a palavra de Deus? Não. É o primeiro a dar uma pedrada. É o primeiro a pôr para baixo. Às vezes o irmão está lutando ali, né, irmão, para viver uma vida com Deus, está aprendendo, começa a caminhar, e você vai lá e ó, só critica. O irmão às vezes comete uma coisa até, né, sem conhecer a palavra de Deus, por ignorância, antes de você ir lá instruir, né, irmão? Não, o irmão vai lá e ó, que isso, irmãos? Não pode. A Bíblia fala assim no 22, considere isso vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Olha o que Deus está falando, né? Meus irmãos. Para aqueles que falam, não, Deus é amor. Né? Olha o que Deus está falando para o povo dele. Se vocês não considerarem isso no meio de vocês, eu vou despedaçar sem que ninguém os livre. Quem está falando isso é o diabo? Não, é o Deus Todo-Poderoso. Olha só o 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Olha que lindo, irmãos. Se você oferece a Deus a sua gratidão, você já viu que Ele vai te livrar, Ele vai te honrar quando você orar. Mas mais que isso, Ele vai mostrar a salvação, um caminho sobremodo excelente. Ele vai colocar no seu coração o desejo de estar com Ele. Ele vai mostrar os caminhos deles que são retos. Ele vai te mostrar uma coisa que o mundo não enxerga. Olha o que Deus está falando. Se você for grato, o seu sacrifício for de gratidão, de reconhecimento, eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Irmãos, como a irmã Roberta, o dia que eu fui lá, ela falou assim, eu quero viver com Deus. Não que a gente deseje a morte, mas sabe, a gente quer estar no reino celeste.
E se a gente for grato a Deus, honrar Ele, demonstrar a Ele a nossa gratidão, a nossa dependência dEle, Ele vai mostrar para nós o caminho da salvação. A salvação, quem que é o caminho? É Jesus. Jesus vai se revelar. Jesus não se revelou para vocês, meus irmãos? Se revelou. Jesus mostrou o caminho dele para vocês. Está mostrando para nós agora. E se você continuar andando nesse caminho, um dia você vai estar olhando face a face o rosto do nosso Cristo. Os olhos. Vai poder estar tocando, abraçando. E lá nos céus vai ser só um complemento da gratidão. Chega lá e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Então, irmãos, que nessa noite vocês venham aprender que vocês não precisam sacrificar nada. Nem casa, nem carro, nem nada. O sacrifício de vocês é um coração quebrantado, agradecido, reconhecendo a Deus, reconhecendo no seu coração que tudo é por Ele, para a glória dEle. Reconhecendo que tudo que você tem hoje, sua família, seu trabalho, sua saúde, a presença dEle na sua vida é por amor, é para a glória dEle, é para honrar Ele. Então hoje, minhas irmãs, se a gente for orar, aonde você estiver, se você estiver angustiado, clama a Ele. Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir o seu clamor. E Ele vai mostrar para vocês o caminho da salvação. Vai revelar para vocês que são a igreja algo excelente que o mundo não conhece. Vai colocar no coração de vocês a paz que o mundo não tem. Amém? Esta é a palavra. Eu espero que o Espírito Santo ele venha moldar e aperfeiçoar as irmãs, os irmãos, a igreja, conforme a vontade dele, né? Que vocês meditem nessa palavra, que vocês se lembrem, se você estiver sozinho, no momento difícil, de angústia, lembra que seu Deus está aí. O seu Deus é onipresente, Ele vai te escutar. Se você abrir o seu coração mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém. Falar para os irmãos, né? Que tem oportunidade, quem quer estar orando. Tá com a oportunidade, irmão Josiel. Juliana vai orar. Sim. Vai orar, irmã Juliana. Mais alguma irmã quer orar? Irmãs, fiquem à vontade. É como a gente falou, Deus vai ouvir a nossa oração. Aleluia. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Irmãos, eu não vou querer orar, mas depois eu quero contar um testemunho. Glória a Deus, minha irmã. Vamos sim. Vamos ouvir e vamos glorificar a Deus. Exatamente. A Ele toda a glória. Oh, minha irmã, glória a Deus. Amém. Você vai orar, Cíntia? Não. Quer louvar? Não. Não? Dona Juliana quer louvar? Maria, que eu tô por orar aqui. Já cansei. Faz assim, ó. Eu vou começar a oração, aí o irmão Josiel dá sequência. A senhora ora e louva, pode ser? Ou louva e ora. Mas vamos orar então, minhas irmãs. Meus irmãos, aonde você estiver, neste momento, lembra que Deus ele está te ouvindo. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o seu expressar sincero. Então expressa para Deus neste momento o que você tem sentido. Expressa para Deus aquilo que está dentro de você, que Ele vai te ouvir. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
Gratos somos, meu Pai, pelas suas ricas misericórdias, pelo seu amor incondicional, um amor que não se compra, meu Pai, um amor sem igual, um amor ágape, um amor perfeito que se deu por nós sem esperar nada em troca. Um amor que foi derramado na cruz do Calvário, que verteu, que hoje nos traz graça, salvação, paz. Hoje nos traz, meu Pai, o poder, a força para resistirmos às lutas, os pecados, as tentações. Gratos somos, Senhor, pela sua vida, gratos somos pelo teu sacrifício, gratos somos pelo teu amor, gratos somos pelo viver no Senhor, gratos somos, meu Pai, porque um dia, meu Pai, o Senhor olhou para nós e se revelou ao nosso coração, revelou o seu evangelho, revelou o seu poder, a sua majestade, a sua glória, e nessa noite, meu Pai, vemos ao Senhor com o coração sincero, humilde, humilhado perante ao Senhor, reconhecendo a nossa dependência, a nossa insignificância perante ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é a resposta, a esperança, o auxílio da nossa vida, reconhecendo que o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti, que só o Senhor, meu Pai, que faz essas coisas maravilhosas na nossa vida. É o Senhor que faz a estéril, meu Pai, dar à luz. É o Senhor que tira, meu Pai, este homem que estava no monturo, na lama, nas cinzas, desesperançado, e coloca ele em pé, limpa, prospera para a honra e a glória do seu nome. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é grandioso e não há outro além de ti. O Senhor é meu Pai. O Senhor é Deus formoso, é Deus que nos aconselha, é Deus que nos conforta, é o nosso guerreiro forte, meu Pai. No Senhor está a nossa esperança. A esperança que neste momento essa minha irmã, esse meu irmão está orando e falando: Senhor, talvez em outro tempo, em outros momentos eu não via saída para essa situação, mas hoje eu sei que se eu me agradar do Senhor, se eu agradecer ao Senhor por tudo que tem feito, eu sei que o Senhor pode mudar esta situação. Talvez esse irmão hoje está ouvindo que ele está livre no Senhor, que ele não tem que ser apegado a nada, somente a tua graça. Somente crê que o Senhor que está nos céus ouvirá e derramará, Senhor, a resposta que ele precisa. Então, meu Pai, eu te imploro. Eu imploro ao Senhor, responde, meu Pai, a oração dessa minha irmã. Responde, meu Pai, a oração desse meu irmão. A oração de uma mãe, de um irmão, de um filho, de uma filha. Responde a oração, Pai, daquele que está aflito, angustiado, meu Deus, precisando do teu socorro, e neste momento ele vem até o Senhor com o coração, meu Pai, todo quebrantado, e está se abrindo, meu Pai, para o Senhor entrar e transformar e mudar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, e peço ao Senhor neste momento, assim como Salomão um dia pediu, Senhor, que o Senhor escute a oração que é feita nesta casa, neste templo, que o Senhor escute a oração que é feita nesta live pelo teu povo, pela tua igreja, uma oração de amor, uma oração de gratidão, uma oração de pedido de socorro, uma oração esperançosa, em que crê que o Senhor é Deus que pode mudar, meu Pai. Por favor, Senhor, nesta noite eu te peço, derrama o teu Espírito Santo sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre o nosso coração, e trata das feridas, Senhor, das dores, Pai, sara as enfermidades, os traumas, os medos, o passado que teima, meu Pai, nos assombrar, que nessa noite eles venham ser livres
livres de tudo o que se passou e venham viver o novo do Senhor, o novo com o Senhor. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama a tua santa presença sobre cada coração, cada família. Por favor, meu Pai, inunde os lares com o seu amor. Transforma vidas, Pai, para que eles conheçam o caminho da tua salvação, para eles conheçam, meu Pai, o teu santo caminho, o caminho perfeito que é Jesus. Jesus, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é nossa força, Pai. O Senhor é nossa esperança, Jesus, é o nosso exemplo. É a Ti que nos apegamos, meu Pai, com todas as forças, porque sabemos que o nosso socorro vem de Ti, dos céus, o nosso amparo vem do Senhor, o sustentar nos dias difíceis de perda, de angústia. Oh, Pai, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, e nós nos alegramos de conhecer o Senhor. Nos alegramos de estar na presença do Senhor. Nos alegramos, meu Pai, de saber que tem um Deus que zela por nós, que nos ama. Um Deus que espera um coração quebrantado. Um Deus que não busca ouro, nem sacrifício de animais, mas busca um coração sincero, que clama pela sua presença. Então nós clamamos, meu Pai. Clamamos como um corpo. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre o teu povo. E faça em nós, meu Pai, morada. Faz em nós a tua obra. E que nós venhamos glorificar o Senhor no nosso viver, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, meu Pai, no nosso sentir. Para a honra e glória do seu nome, meu Pai. E eu passo essa oração para o teu servo em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, na tua presença, de ouvir a tua voz, de ouvir a sua direção, a sua instrução. Queremos nos apegar à sua palavra com amor, com fidelidade, com disciplina, Senhor. Que venhamos amar a tua lei, meu Pai. Que venhamos amar a tua palavra. Que venhamos amar a ti, meu Pai. Que sejamos filhos, meu Pai, dirigidos pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, toma conta de cada um de nós, Senhor, meu Deus, em todos os dias da nossa vida. Meu Deus, que as tribulações e as lutas, meu Pai, que às vezes até o Senhor nos permite passar, Senhor, situações difíceis, para que sejamos forjados, para que sejamos moldados, que nada, Senhor, que passamos sobre esta terra venha abalar a verdadeira essência do Senhor na nossa vida. A fidelidade, o amor, a esperança que temos, meu Deus, de um dia estar com Cristo Jesus, meu Pai. De poder contemplar, meu Pai, a tua grandeza, o teu amor, de poder contemplar, meu Pai, a vida eterna na tua presença. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, meu Deus, venha mudar os pensamentos, venha mudar os sentimentos, meu Pai. Que os pensamentos dos teus servos e servas estejam focados no Senhor. Que nada, meu Deus, nessa terra venha tirar, meu Deus, o foco, meu Pai, de cada um de nós. Mas que estejamos, meu Pai, envolvidos na sua presença, estejamos ligados, meu Pai, no teu Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, venha agir no nosso coração, na nossa vida, que o Senhor, meu Pai, venha desconstruir tudo aquilo que foi construído errado, todo pensamento, meu Pai, errado, toda forma errada, meu Pai, que está te desagradando, meu Pai, ou que te desagradou, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Venha moldar, meu Pai, o nosso ser por completo e por inteiro. Meu Deus, age, Senhor, meu Deus, na nossa vida. Age, meu Deus, no casamento. Age na família. Age, meu Pai, no meio dos filhos. Age no nosso comportamento, no nosso trabalho. Para que o nosso servir seja um servir melhor. Seja um viver melhor. Que a nossa vida seja uma vida de adoração.
completamente na sua presença, que não venhamos nos vender, que não venhamos, meu Pai, nos entregar, Senhor meu Deus, à fraude, ao engano, à mentira, à perversidade, à falta de amor, Senhor meu Deus. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que sejamos verdadeiros cristãos na sua presença, que sejamos, meu Pai, puros, meu Pai, como ouro de Ofir, meu Pai, provado pelo fogo. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, trabalha no nosso ser, no nosso viver, na nossa vida. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra e temos visto que não é em vão, pois o Senhor, meu Pai, tem demonstrado o seu amor, mesmo em meio a toda a disciplina, Senhor, meu Deus, e que o nosso temor por Ti venha aumentar, que o nosso querer Te servir venha aumentar, meu Deus, que nós venhamos nos humilhar sim diante da Tua presença, ainda, meu Deus, que os dias maus venham, ainda que as tribulações venham, que nós não venhamos a nos afastar, meu Deus, da Tua presença, que não venhamos nos afastar do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha deixar assim que a presença do Senhor transborde no nosso ser, transborde na nossa vida, que nosso anseio seja, meu Pai, de estar com o Senhor para todo sempre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, eu passo essa oração para a Tua serva. Sim, Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade e privilégio. Estamos em Sua presença em mais uma sexta-feira, Senhor. Gratos somos a Ti. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, Senhor, pela Sua instrução. Sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia. Sabemos que o Senhor lança ela, Senhor, e faz a Sua obra por completo. Nós cremos, Senhor, em Ti, cremos na Sua verdade. Ó Pai, que possamos ser instruídos, possamos, Senhor, ser edificados por Ti dia após dia, que o nosso coração possa regozijar ao Senhor, possa engrandecer o Seu nome, Pai, que a nossa vida seja um exemplo para aqueles que estão neste mundo de trevas, que possamos ser luz, meu Pai, que a nossa casa, os nossos entes queridos possam ser, meu Deus, alcançados pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, que em nome de Jesus nós possamos, meu Deus, cantar o hino da vitória, por vê-los rendidos aos Seus pés, possamos, Senhor, Te honrar, Te glorificar, meu Deus, mesmo nos dias em que o nosso coração está querendo apenas o silêncio, meu Pai, querendo apenas, meu Pai, chorar e se derramar. Nós Te pedimos, Senhor, misericórdia, nos ajuda, Senhor, a Te servir. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a cumprir a Sua vontade, os Seus desígnios, aquilo que vai nos aproximar da Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te damos graças por esta oportunidade e entoamos a Ti, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, como uma sincera oração diante da Sua presença, Senhor Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu cor. Mas vai um dia no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vai um dia, centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte,
minha colheita, minha herança. Senhor, nós te amamos, Senhor, Tu és sim a nossa fonte, a nossa colheita, a nossa herança. Tu és, Senhor, a nossa alegria verdadeira, Pai. Sabemos que o tamanho do vazio do homem só pode ser preenchido pela Sua presença. E a Ti, Senhor, nós clamamos, enche o nosso ser, meu Pai, transborda em nós, até que não haja mais espaço em nós mesmos. Assim nós te honramos, te glorificamos e te damos graças por este momento, na Sua presença, em nome do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, minha irmã. Mas Roberta agora vai dar o testemunho, né? Está com a oportunidade, irmão. A paz do Senhor a todos. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque essa palavra ela veio ao meu coração, confirmando, né, o quanto o nosso Deus é um Deus que, como o irmão disse, né, que no nosso clamor, né, com o coração quebrantado, Ele é um Deus que Ele entende, Ele vem ao nosso encontro. E hoje foi um desses dias que Deus veio ao meu encontro. Eu cheguei para trabalhar e nós fomos participar de uma reunião no trabalho. Todos os dias nós temos reunião para ver metas, né? E produtividade, que a palavra agora é essa. E eu sou vendedora, né? Eu sou vendedora de cama, mesa, banho e algumas coisas de portáteis. E essa pessoa que estava conduzindo a reunião ali, como se ele fosse um gerente, né? Ele é um subgerente. E ele foi muito ríspido, ele usou palavras assim, que entristeceu meu coração, me senti muito triste, me senti humilhada, sem valor. E eu até, né, argumentei com ele, porque ele falou, não basta ser vendedor, aqui você tem que cumprir aquilo que a empresa manda você fazer. Que é assim, lá também é como se fosse um banco, né? Então tem produtos financeiros. O que seriam esses produtos? São seguros, né? São papéis, você vender papel. E hoje as pessoas não querem, né? Quando elas entram dentro de uma loja de departamento, ela vai comprar uma blusa, ela vai comprar um cobertor, ela jamais imagina que vai ter alguma coisa a respeito de produto financeiro, e cartão e tudo mais. São vários, são mais de 15 produtos financeiros. E aí o que acontece? Ele mandava umas indiretas, né? Olha, não basta só vender, né? Ser vendedor disso, você tem que estar aqui para fazer isso. Só que tem um porém, para fazer esses produtos financeiros, a maioria das vezes é embutido. Você oculta da pessoa que ela está levando esse produto. Ah, você está participando de um sorteio assim, vai pagar uma taxinha agora assim, só que muitas das vezes a pessoa não sabe que todos os meses aquilo vai sendo cobrado. E eu já tinha falado da minha conduta, que eu sempre falo, a gente não pode ser cristão apenas na boca. Eu falar, você tem que ser cristão, não importa o preço que você tenha que pagar por isso. Glória a Deus! Né? Eu até comentei com a Eliane hoje no final do dia, né? Porque aí durante o dia eu nem conversei muito com a Li. Foi um dia muito corrido depois, teve muito movimento por causa do frio. O pessoal veio procurar coberta, veio procurar as coisas. E o que aconteceu? Terminou essa reunião, eu fiquei muito triste. Eu estava muito aflita, muito angustiada. E eu falei, eu preciso te buscar, Senhor. Porque o Senhor é tudo que eu preciso. E eu fui ali orar, e com meu coração muito quebrantado na presença de Deus. Eu falei, Senhor, que eu encontre a paz que Pedro tinha naquela prisão. Porque ele estava numa prisão e ele descansou no Senhor. E é o que eu quero, eu já tenho pedido isso para ele. Não significa que Deus vai nos livrar de cair na cova dos leões, como eu disse para a Eliane. Falei, Li, nós vamos estar na cova dos leões. Né? Está chegando um momento que nós temos que ser quem a gente é, não é só na igreja, nós temos que ser no nosso trabalho, nós temos que ser no meio da família, né? No meio cristão, até dentro da igreja, né? Que muitas vezes as igrejas agora estão
né, distorcendo o evangelho. Então, eu orei ali, né, me quebrantei diante de Deus, porque eu tinha tirado a minha paz, eu já tinha ficado angustiada, eu já estava triste, mas depois que eu fiz aquela oração, eu senti uma alegria, um refrigério. E aí eu comecei ali, desci, comecei a falar com a Eliane estava dobrando umas toalhas, e eu nem vi a hora passar. Quando eu vi, já tinha passado meu horário de almoço, eu atrasei o horário de almoço. E hoje, no final do dia, foi do mesmo jeito, porque a loja, ela fechou, já era quase 7 horas da noite. O horário de fechar é 6 horas. E quando eu me dei conta, foi tão corrido, foi tão assim... E Deus me abençoou tanto que eu consegui fazer produto financeiro, que no caso eu consegui fazer cartão, né, que é considerado um produto financeiro, consegui fazer outro tipo de ativação, que é um cartão de crédito, mas tudo a pessoa sempre ciente, eu sempre sendo verdadeira com a pessoa. E Deus me honrou assim nessa parte que eu glorifico a Deus, que meu nome apareceu porque tem uma lista lá que você tem que pôr tudo que você... Não importa o quanto eu tenha vendido de coberta, de lençol, não importa, isso daí para eles não importa. O que importa é ter meu nome ali naquela lista e falar, eu fiz isso, fiz aquilo. E graças a Deus, eu louvo e glorifico a Deus primeiramente por tudo que Ele é na minha vida, por esse refrigério que Ele me deu nesse dia, que Ele me sustentou nesse dia, ao ponto de eu não sentir mais aquele peso, aquela... Né, eu sabia que né, apesar de que eu ouvi palavras que eu não merecia ouvir, muitas pessoas ali, eu sei que ouve, a Eliane também está passando pela mesma coisa, e é muito difícil, mas a gente como cristão, a gente tem que pedir a Deus que a gente saiba descansar nele, porque a gente vai entrar na cova dos leões, a gente vai entrar na fornalha, né, e a gente tem que estar ali descansando no Senhor. Se aprover a Ele nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se não, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? aleluia. Vai haver um tempo, eu não sei se nós sofreremos a perseguição, né? Mas nós temos que estar preparados, né, para as perseguições que virão. A gente não sabe daqui 10, 20, 30 anos se estivermos vivos ainda, né? Isso é só o princípio dessas dores, né? Então a gente já nas pequenas coisas, a gente já tem que começar a se firmar em Deus, mas não é fácil, viu, irmãos? É muita humilhação, é comparação, teve comparação, inclusive. Ah, porque fulana faz tanta coisa na sessão, mas ela faz mais produto financeiro. Então, assim, é tantas coisas assim que a gente sabe, que só Deus sabe como que a gente levanta, né, para trabalhar, né? A gente deixa em casa o que a gente está passando e a gente tenta dar o nosso melhor, mas o mundo não vê, né? Mas Deus, Ele vê, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e é isso que importa. É o que Deus está vendo de nós. E eu glorifico a Deus, né? Porque Ele ouviu o meu clamor, e hoje eu estou participando da live também, que eu queria muito participar, pedir a Deus, porque eu não estava bem esses dias, eu sempre estava com muita canseira, muita dor, eu estava com muita crise de dor, e um sono, assim, que era... Não sei explicar para vocês. Então eu falei assim, ó, na última live, né, que teve, que eu não pude participar, foi porque eu percebi que eu não ia me entregar totalmente aquilo que eu queria, que é ficar em comunhão com os irmãos, né, por mais que eu não esteja falando, mas estar aqui na comunhão, estar ouvindo a palavra, né, pra gente, né, se alimentar da palavra. Então eu falei, Senhor, se não é para mim estar ali em comunhão com os irmãos, né, feliz, eu não vou participar, né, e vou pedir perdão a eles por não poder, mas hoje eu vim aqui, apesar do dia que foi, e Deus me deu força, né, então estou feliz e glorifico a Deus. E perdoem aí a demora. Glória a Deus, aleluia, irmã. Nossa, sem demora, irmã, foi bênção. Glória a Deus, irmã, como a senhora falou, né, no meio de tantas coisas, o principal é sentir a presença de Deus, como a senhora sentiu o refrigério, né? E depois vem a graça de Deus, né? Sempre demonstrando que Ele é o nosso Deus. E é maravilhoso, irmão. Como a irmã falou, estão chegando tempos, irmãos, difíceis, no qual nós